Há um lugar no mundo onde a noite não existe, onde não há silêncio, e onde milhares de máquinas trabalham sem parar, como se tivessem vida própria. Não é uma cidade normal. É uma fábrica, mas não uma fábrica qualquer. É a Gigafactory da Tesla, um dos maiores complexos industriais já construídos na história da humanidade. Alguns dizem que ela é tão grande que, vista do céu, parece uma cidade inteira feita de metal, luzes e movimento constante. E aqui vem o detalhe mais impressionante. Dentro desta cidade, um carro pode ser produzido em apenas 40 segundos. Sim, enquanto você está a ler isto, várias partes de um carro elétrico estão a ser montadas, soldadas e testadas ao mesmo tempo. Mas como é possível algo tão rápido, sem caos? Dedo indicador apontando para a direita. Como pode uma máquina tão complexa como um carro ser construída quase como se fosse magia industrial? Antes de responder isso, precisamos entrar dentro deste mundo. Um mundo onde braços robóticos não descansam, onde sensores controlam cada movimento ao milímetro, e onde humanos quase não tocam nos carros que vão dirigir depois. Alguns engenheiros descrevem o ambiente como hipnótico. Outros dizem que parece um filme de ficção científica que ficou real. E há uma sensação estranha que muitos visitantes relatam. Como se a fábrica estivesse sempre um passo à frente do próprio tempo. Mas o mais assustador ainda está por vir. Porque esta velocidade não é apenas uma demonstração de tecnologia. É uma arma silenciosa numa guerra global por dominância industrial. E a verdadeira pergunta não é como eles fazem isso tão rápido. A pergunta é: quem consegue acompanhar? Porque enquanto uma Gigafactory produz um carro em segundos, outras fábricas no mundo ainda lutam com processos que levam horas ou dias. E isso cria um desequilíbrio invisível no mercado global. Uma corrida que quase ninguém percebe, mas que está a mudar o futuro dos transportes para sempre. E agora vem o ponto mais curioso de todos. Se tudo isto já parece impossível, espere até ver o que realmente acontece dentro da linha de produção. Porque o que parece uma fábrica, na verdade, funciona mais como um organismo vivo. E é exatamente aí que a história começa a ficar perigosa. 40 segundos. Este número parece impossível. Quase absurdo. Como pode um carro inteiro, com milhares de peças, sistemas elétricos, baterias pesadas, software complexo, ser feito em menos tempo do que leva para fazer um café? Mas aqui está o primeiro segredo que quase ninguém entende. Dedo indicador apontando para a direita. A Tesla não constrói um carro em 40 segundos do zero. Ela monta o resultado final de um processo que já começou muito antes. E é aqui que a ilusão de velocidade começa. Dentro da Gigafactory, tudo é dividido em microetapas. Enquanto uma parte do carro está a ser soldada, outra já está a ser pintada e outra já está a ser testada. É como uma orquestra invisível. Cada máquina tem o seu papel. Cada segundo é calculado. Nada é aleatório. Alguns engenheiros descrevem isto como produção em fluxo contínuo absoluto. Mas ainda assim, 40 segundos continua a parecer extremo. Então, como isso funciona na prática? A resposta está na automação total. Robôs industriais trabalham com precisão quase perfeita. Braços mecânicos movem estruturas pesadas como se fossem papel. Sensores verificam erros em tempo real, antes que eles aconteçam. E o mais impressionante, dedo indicador apontando para a direita, o sistema ajusta-se sozinho. Se uma etapa atrasa, outras aceleram automaticamente. Se há um problema, o sistema reencaminha a produção sem parar a linha. Não há pausa, não há espera, não há voltar atrás como nas fábricas tradicionais. E isso cria uma sensação estranha. Como se a fábrica estivesse viva. Mas aqui vem um detalhe que muda tudo. Esse tempo de 40 segundos não significa um carro completo a sair pronto a conduzir. Significa algo ainda mais impressionante. Dedo indicador apontando para a direita. A cada 40 segundos, uma nova unidade avança para a próxima fase crítica de montagem. Ou seja, a linha nunca para, nunca respira, nunca desacelera. E isso cria um efeito de escala gigantesco. Num único dia, milhares de carros podem estar em diferentes fases de construção ao mesmo tempo. Mas há uma pergunta que começa a surgir. Se tudo é tão perfeito, tão rápido e tão automatizado, dedo indicador apontando para a direita, onde estão os humanos nesta equação?
Porque quando uma máquina começa a pensar quase como um sistema vivo, a fronteira entre tecnologia e inteligência começa a desaparecer. E é exatamente aí que entramos no coração da fábrica, um lugar onde robôs não só trabalham, mas coordenam tudo à sua volta. Quando se entra no interior da Gigafactory, há algo que impressiona logo nos primeiros segundos. Não é o tamanho, não é o barulho, é a sensação de controle absoluto. Tudo parece estar a acontecer sem esforço humano visível. Braços robóticos movem chapas de metal com precisão cirúrgica. Soldaduras acontecem em milésimos de segundo. Estruturas inteiras de carros são erguidas como se fossem peças de Lego gigantes. Mas o mais assustador não são as máquinas, é a forma como elas trabalham juntas. Não são apenas robôs isolados. São sistemas conectados por inteligência artificial. Uma rede invisível que coordena cada movimento da fábrica. Dedo indicador apontando para a direita. Se um robô falha, outro já sabe o que fazer antes mesmo do problema ser visível. É aqui que a produção deixa de ser industrial e começa a parecer algo biológico. Como um corpo humano. Cada parte tem uma função. Cada movimento depende do outro. E o sistema inteiro responde em tempo real. Alguns especialistas dizem que a Tesla não construiu uma fábrica. Dedo indicador apontando para a direita construiu um organismo de produção. E dentro desse organismo, os dados são mais importantes do que o aço. Sensores estão em todo o lado. Eles medem temperatura, pressão, alinhamento, vibração, velocidade. Milhões de pequenas informações são analisadas por sistemas de inteligência artificial em tempo real. E isso cria algo único no mundo industrial. Dedo indicador apontando para a direita, decisões automáticas em milissegundos. Por exemplo, se uma peça não está perfeitamente alinhada, o sistema não espera um humano corrigir. Ele ajusta automaticamente a máquina seguinte. Se a velocidade de produção cai, outras áreas compensam instantaneamente. Não existe erro acumulado. Existe correção contínua. Mas há um detalhe ainda mais interessante. A maior parte desta tecnologia não serve apenas para velocidade. Serve para consistência. Porque um carro elétrico não pode ter variações. Uma pequena falha pode afetar bateria, segurança, autonomia. E aqui entra o verdadeiro poder da automação. Dedo indicador apontando para a direita, reduzir o erro humano quase a zero. Mas isso levanta uma questão silenciosa. Se tudo é feito por máquinas inteligentes, qual é o papel do ser humano nesta nova era? Os engenheiros dizem que os humanos agora não constroem carros. Eles controlam sistemas que constroem carros. Mas até isso está a mudar rapidamente. Porque quanto mais inteligente o sistema se torna, menos intervenção humana ele precisa. E isso leva-nos para algo maior. Uma competição global invisível. Onde não é apenas sobre carros, mas sobre quem consegue construir mais rápido, mais barato e mais perfeito. Enquanto a Tesla avança com esta precisão quase impossível, o resto do mundo industrial começa a sentir a pressão. Uma pressão que não é só tecnológica, é existencial. Por fora, parece apenas competição de empresas. Tesla contra BYD. Tesla contra Volkswagen. Tesla contra dezenas de marcas que querem dominar o futuro elétrico. Mas por dentro, isto não é uma competição normal. É uma guerra silenciosa. Sem tiros, sem explosões, mas com algo ainda mais poderoso. Dedo indicador apontando para a direita, velocidade de produção. Porque no mundo dos carros elétricos, quem produz mais rápido, domina o futuro. E é aqui que a Gigafactory muda tudo. Enquanto muitas fábricas tradicionais ainda dependem de linhas manuais, ajustes humanos e processos lentos, a Tesla aposta numa ideia radical. Dedo indicador apontando para a direita, eliminar o tempo entre decisão e ação. Isso significa que a fábrica não espera, não pausa, não negocia com o atraso. Ela simplesmente continua. E isso cria uma vantagem quase impossível de copiar. Mas os concorrentes não ficam parados. Na China, fábricas como as da BYD estão a crescer a uma velocidade impressionante. Algumas linhas de produção estão a ser totalmente automatizadas em tempo recorde. Especialistas dizem que a Ásia está a tornar-se o maior campo de batalha da indústria EV. Na Europa, marcas tradicionais estão a tentar adaptar-se, mas enfrentam um problema.
Dedo indicador apontando para a direita, as suas fábricas foram feitas para o passado, não para o futuro. E reconstruir tudo custa bilhões. Enquanto isso, a Tesla já está a pensar na próxima fase. Fábricas ainda mais rápidas, ainda mais autônomas, ainda mais inteligentes. Mas aqui vem o detalhe mais importante. A verdadeira guerra não é apenas sobre carros. É sobre dados. Cada carro produzido gera informações sobre eficiência, sobre falhas, sobre consumo, sobre comportamento real. E esses dados alimentam a próxima geração de fábricas. Dedo indicador apontando para a direita, quanto mais você produz, mais inteligente você fica. E isso cria um ciclo perigoso para os concorrentes. Porque quem começa a ficar atrás, fica cada vez mais atrás. Mas há um custo oculto nesta velocidade toda. Algo que poucas pessoas falam. E é aqui que a história muda de tom. Porque quando tudo é otimizado ao extremo, até o sistema mais perfeito começa a sentir pressão. E essa pressão não é visível nas máquinas. Ela aparece nas pessoas, na energia e no próprio limite da tecnologia. E isso leva-nos para o lado mais sombrio desta revolução. Por fora, tudo parece perfeito. Linhas de produção sem falhas. Robôs a trabalhar com precisão quase impossível. E carros a nascer em minutos, não em horas. Mas por trás desta eficiência existe um custo invisível. Um custo que quase nunca aparece nos vídeos promocionais. Backhand Index Pointing Right, energia. Uma gigafactory como a da Tesla consome quantidades gigantescas de eletricidade. Estamos a falar de níveis comparáveis a pequenas cidades inteiras. E não é só a produção dos carros. É tudo ao mesmo tempo. Robôs a funcionar 24 horas por dia. Sistemas de inteligência artificial a processar dados continuamente. Fornos industriais, soldadura, testes de bateria. Tudo ligado. Tudo em movimento. Nunca a parar. E isso cria uma pressão constante na rede energética. Mas há outro custo ainda mais silencioso. Dedo indicador apontando para a direita, o desgaste humano. Mesmo com automação extrema, ainda existem engenheiros, técnicos e operadores humanos a supervisionar tudo. E trabalhar neste ambiente não é fácil. O ritmo é constante. Os erros não são tolerados. E cada segundo conta. Alguns relatos de especialistas dizem que este tipo de produção cria um tipo de estresse diferente. Não é físico apenas. É mental. Porque tudo está sempre a avançar. Sempre a acelerar. E o cérebro humano não foi feito para acompanhar máquinas que não descansam. Mas ainda mais. Dedo indicador apontando para a direita, os riscos técnicos. Quando um sistema é tão automatizado e interligado, qualquer falha pequena pode ter impacto em cadeia. Um erro num sensor. Um atraso num robô. Um problema num software. E de repente, toda a linha pode ser afetada. É por isso que estes sistemas precisam de redundância constante. Mas mesmo assim, o risco nunca desaparece completamente. E há uma verdade desconfortável aqui. Dedo indicador apontando para a direita, quanto mais rápido o sistema fica, mais difícil é controlá-lo manualmente. Os engenheiros deixam de mandar na fábrica. Eles passam a guiar algo que já tem o seu próprio ritmo. E isso levanta uma questão profunda. Se a fábrica nunca para, se aprende continuamente, se adapta sozinha. Dedo indicador apontando para a direita, até que ponto ainda é uma máquina e não algo mais? E é aqui que começamos a olhar para o futuro. Um futuro onde fábricas não apenas produzem carros, mas pensam, decidem e evoluem sozinhas. E isso muda tudo o que sabemos sobre indústria. Porque o próximo passo não é velocidade, é autonomia total. Se tudo continuar neste ritmo, as fábricas do futuro não vão parecer fábricas. Vão parecer cérebros gigantes, redes inteligentes, totalmente conectadas. Sempre aprender. A Gigafactory da Tesla já mostra os primeiros sinais disso. Mas o futuro vai muito além. Dedo indicador apontando para a direita, imagine uma fábrica onde não há linhas fixas. Onde os carros não seguem um caminho único, mas mudam de rota automaticamente, dependendo do que a inteligência artificial decide em tempo real. Cientistas e engenheiros acreditam que estamos a caminhar para um novo tipo de produção. Produção autônoma total. Isso significa que a fábrica pode corrigir erros sozinha, otimizar velocidade sem humanos,
redesenhar processos internamente e até prever falhas antes de acontecerem. E tudo isto sem parar, sem descanso, sem interrupção. Mas aqui vem um impacto mais profundo. Dedo indicador apontando para a direita, o papel humano está a mudar para sempre. No passado, humanos construíam carros com as próprias mãos. Depois, passaram a operar máquinas. Agora, estão a supervisionar sistemas inteligentes. E no futuro, podem apenas definir objetivos, produzir mais rápido, reduzir energia, melhorar segurança. E a fábrica decide o resto. Isso cria uma pergunta enorme. Se a máquina toma decisões cada vez mais complexas, quem está realmente no controle? E há mais, porque esta tecnologia não vai ficar apenas na indústria automóvel. Vai espalhar-se para aviões, para eletrônica, para energia, para tudo. O mundo inteiro pode tornar-se uma rede de produção inteligente. Mas isso também traz uma tensão invisível. Dedo indicador apontando para a direita, quanto mais eficiente o sistema fica, menos dependente ele se torna do ser humano. E isso muda a relação entre tecnologia e sociedade. Mas apesar de tudo isto, há algo que ainda não foi resolvido. Mesmo com inteligência artificial, robôs e automação total, a inovação ainda começa com ideias humanas. Uma visão, uma pergunta, uma curiosidade. E talvez seja isso que mantém tudo em equilíbrio. Porque enquanto humanos continuarem a imaginar o impossível, as máquinas vão continuar a torná-lo real. E agora, olhando para esta Gigafactory, não estamos apenas a ver uma fábrica de carros. Estamos a ver o início de uma nova era industrial. Uma era onde velocidade, inteligência e automação se fundem num único sistema vivo. E a grande questão final é esta. Dedo indicador apontando para a direita, se o futuro já começou aqui. Quem vai conseguir acompanhar? Ou será que já estamos atrasados sem sequer perceber? Botão de repetição e talvez, no próximo vídeo, descobramos o que acontece quando estas fábricas não apenas produzem carros, mas começam a redesenhar o próprio mundo.